cruzados e as mãos no coração. Senhor Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia, por esse culto. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não chegamos aqui sozinhos, mas com a ajuda, com a sustentação, com, meu Deus, o poder do Senhor sobre nós. E eu creio que até aqui, meu Pai, o Senhor nos ajudou. E até o fim o Senhor vai nos ajudar. Não, meu Deus, daqui a 2 dias até o fim desse propósito. Mas até o fim, meu Pai, de cada propósito que o Senhor tem conosco. E um deles é a nossa vida. Que venhamos, meu Pai, completar a nossa corrida. Que venhamos concluir a carreira, atingir os resultados, as pessoas, os lugares, as situações que o Senhor quer, que o Senhor tem para nós. Eu peço que o Senhor esteja aqui conosco, como todos nós, a começar por mim, só viemos por causa do Senhor. Não é algo especial hoje que tem na igreja. Não tem uma pessoa, uma presença ilustre aqui, um objeto de valor que nós tenhamos vindo pegar, alguma coisa que podemos, meu Deus, decorar nossa casa, usar como um acessório no nosso carro, vestir. Não, meu Deus, o que nós viemos fazer aqui hoje é ouvir a Tua palavra, é beber do Teu Espírito, é pegar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Não, meu Deus, perder tempo e perder a nossa vida com coisas que não elevam, que não promovem, mas ganhar, meu Deus, com o Senhor. Ganhar vida, ganhar tempo, ganhar e aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá para fazermos aquilo que o Senhor, meu Pai, aprova e que vai agregar, que vai acrescentar a nós recompensa do Senhor. Eu peço, esteja aqui conosco, que a Tua unção, que o Teu poder sejam perceptíveis por cada um de nós, que a nossa mente seja renovada, que o nosso coração, meu Deus, seja acalentado pelo poder, pelo toque, pela direção do Teu Espírito Santo, e que cada um aqui seja abençoado, que as nossas orações sejam respondidas, que os nossos projetos sejam materializados, que o Senhor esteja aqui no nosso meio, fale conosco, toque, nos conduza e nos abençoe grandemente. É isso, meu Deus, o que eu creio e eu peço ao Senhor. Derrama sobre nós do Teu poder, da Tua unção, que o Senhor, meu Pai, venha ao nosso encontro e que o Senhor abençoe grandemente cada um aqui. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa ao Senhor nessa noite. Estamos aqui na Tua casa, que eu também consagro ao Senhor mais uma vez. E peço poder, unção, bênção. Peço, meu Deus, o Teu favor sobre esse templo, que é o lugar em que nós escolhemos para virmos cultuar ao Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para fazermos a Tua vontade. Que o Senhor esteja aqui e que se manifeste no nosso meio, no nosso interior, na nossa vida, por nosso meio, meu Deus, por nosso meio. Que sejamos os Teus instrumentos. Aponta, meu Pai, da lança que o Senhor quer usar. Eu peço unção, poder, revelação do Espírito Santo. Peço, meu Pai, que o Senhor testifique tanto no falar a Tua palavra, como em cada um ao ouvir, ao receber, ao misturar com a fé, meu Pai, e ver a Tua glória. Esteja conosco e nos abençoe grandemente. É o que eu peço e creio em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. Diga, eu recebo a unção de governo. Diga, para a glória do Senhor, eu governo. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 4.
À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Eu penso que a partir do momento que uma pessoa recebe a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, ela passa, dentro dessa passagem, ela passa a ter somente duas opções, que são essas duas opções que estão figuradas aqui falando da pedra viva. A gente não tem mais as outras, elas passam a não existirem mais. Eu conheço a palavra, eu conheço a mensagem, eu sei que Deus enviou o seu Filho, mas eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu bem entender. E quando eu preciso, quando algo não vai bem na minha vida, quando alguma área não está fluindo, eu vou para a igreja e eu oro ao Senhor, eu peço para Deus para que Ele me abençoe. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Essa opção nós não temos mais. Por isso que uma frase que tem gente que só entende quando vive ela. Quando vive o que está sendo dito que não deve viver, na verdade. É que é mais difícil manter as coisas do que conquistá-las. Porque uma pessoa, para conquistar de Deus, em Deus, ela precisa pagar o preço da obediência. Ela precisa fazer a vontade de Deus. Ela precisa ouvir a palavra e viver segundo a palavra. Ela precisa fazer segundo a palavra. Então, uma pessoa que é dirigida por Deus, ela vai conquistar, ela vai viver as promessas, a palavra de Deus vai se cumprir na vida dela. Mas se ela, quando chega lá, eu consegui isso, eu vivi tal coisa que eu queria demais, fui curado, por exemplo, eu
consegui encontrar uma pessoa dentro da fé e me casei. Eu, agora que não tinha condições, estou casado, estou bem na minha área sentimental. Mas agora eu vou tocar a vida, eu vou viver a vida da minha forma. Porque eu acho que é muito difícil, eu acho muito puxado essa vida, a vida com Deus, a vida cristã. Eu acho que não está fácil, não está simples. A pessoa, ela não vai ter essa vida que ela imagina. Tanto que hoje ainda, eu fazia um culto em Guarulhos e eu falava isso, né? Tem uma coisa que há anos eu vejo, é ruim ver, mas eu vejo porque se cumpre essa palavra. A palavra que está escrita aqui, que para uns, para aqueles que não creem, o Senhor Jesus, a pedra, se torna numa pedra de tropeço. E uma pedra, uma rocha, que faz cair. Sabe aquelas coisas que antigamente a gente fazia, buscava, resolvia com dinheiro? Ia para um determinado lugar, passava um momento, cada um aqui tem uma maneira, tinha, né? Em nome de Jesus, não tem mais, de dar uma relaxada, se divertir, curtir a vida. Tem gente que saía, bebia com os amigos, tem gente que viajava, tem gente que tinha dinheiro, queria muito uma coisa, ia lá e comprava. Não, eu vou comprar isso, agora eu quero ter, eu preciso ter isso, agora eu vou lá, eu tenho condições, ou eu não tenho, eu vou lá, eu dou um jeito, eu parcelo um indivíduo, pego de alguém, vendo algo para comprar isso, enfim. Encontro uma pessoa, fico um tempo com ela, me relaciono com ela, a gente vive grandes aventuras juntos. Quando uma pessoa, hoje, e é essa a cena que eu falo que eu vejo há anos, e ela é ruim, não é algo que a gente gosta de ver e de saber quando começa a ver isso. Que sabe aquelas coisas que a gente fazia, até às vezes a gente chamava de hobby, porque fazia muito, gostava de fazer. Sair para praticar um esporte que naquele momento, né, gerava toda aquela adrenalina, tal, às vezes até um esporte mais radical. Hoje, depois de nós conhecermos o Senhor, tem gente que se afasta do Senhor, que deixa o Senhor, que se aparta de Jesus. E aí, tenta voltar a se preencher com essas coisas da vida que já fez. Tenta reencontrar uma pessoa do passado. Tenta fazer algo que fazia lá atrás. E isso as redes sociais ajudam, né? Você entra lá, de repente tem aquele grupo de determinado ano da escola que você estudou. Você lembra do nome de um amigo teu que fazia parte do teu time. Você lembra de uma amiga tua que tinha ali aquele grupo de dança, que aí você vai no perfil dela, aí você vê o grupo que eles formaram daquela época, daquele tempo. E às vezes as pessoas até tentam, sabe? Às vezes sozinha, às vezes se reunindo em grupos, e eu vou fazer isso, e eu vou ter a mesma reação, eu vou ter a mesma sensação, e eu vou ter o mesmo prazer, e eu vou me realizar. Agora já não funciona mais. Porque nada depois de Jesus, depois de nós conhecermos o Senhor, nada que nós fazemos sem Ele será como já foi um dia. Não adianta, você pode estar ouvindo essa palavra e pensar, não, mas eu vou e comigo não vai ser assim. Lê do engano.
Quantas pessoas? Quantas pessoas que hoje podiam estar aqui? E eu nem estou dizendo daquelas que já cambalearam, já caíram no propósito. Eu estou falando de gente que se afastou de Deus. Que já foi longe. Que conheceu a glória de Deus. Que já pisou no santo. E eu não digo pisar literalmente com os pés no altar. Eu estou dizendo, teve experiência com Deus. Conheceu o Senhor. Sentiu a paz que só Jesus pode dar. Essas pessoas hoje, Jesus para elas, significa uma pedra de tropeço. Você vai dizer, mas Jesus, uma pedra de tropeço? Sim, porque nada mais será como já foi antes. Você ouviu essa frase? Guarda ela. Nada mais será como já foi antes. Você pode pensar, não, mas eu era assim, eu fazia isso. Hoje, você tem uma boa opção, das duas que nós temos agora de fato na vida. A primeira opção é se tornar uma pedra viva, como Jesus. É ser um pequeno Cristo, por isso que o nome é cristão. E você seguir os passos, seguir as pisadas de Jesus. Olhar para Ele para moldar o seu caráter. Falar, agir, pensar como Ele. O que Ele pensou, você pensa. O que Ele falou, você fala. A maneira como Ele agiu, você age, você se comporta. Ah, mas eu não sou como Jesus. Errado, você é. Talvez hoje você esteja num dia de por conta de culpa, de situações que aconteceu, você até esteja se condenando, se culpando, e isso é um ataque maligno na sua vida. Quando você começa com esses pensamentos de que não, eu não sou bom bastante, não é bem assim, eu não vou conseguir, são os dardos inflamados do maligno, do diabo, que é para você desistir. E saiba, tem uma estatística triste dentro da igreja, que todo dia tem alguém desistindo. Todo dia. Você tem que declarar todos os dias que você não vai fazer parte dessa estatística. Eu não vou desistir. Eu não vou ser uma pessoa que Jesus para mim vai ser a pedra de tropeço, que vai ser a rocha que faz cair. Pelo contrário. Eu quero e eu oro ao Senhor para que eu me torne uma pedra viva junto com Jesus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Essa casa é a obra de salvação do Senhor. Nós começamos essa construção em nós. Do que você tem ouvido a palavra? Fala a verdade, a gente só ouve culto, lê palavra, ouve culto, lê palavra. Por que algumas pessoas estão mornas? E se eu pegar a palavra morna e tirar a letra N e colocar a letra T, o que fica? Morta. O morno espiritual é um morto espiritual. Você está entendendo? Ele é um morto espiritual. Por que ele é um morto? Porque ele não tem... Muito difícil essa resposta, né, gente? O morto é porque ele não tem... Oh, glória a Jesus. O povo... Está vendo? Não importa o número, né? Importa a fé, né? Às vezes está cheia a igreja, o povo não responde. Muito bem. O morto é porque não tem vida. O que é vida? Vamos lá. Eu estou aqui, eu prego, você ouve. Isso é vida ou é quando você fala que é vida? Tem morto dentro da igreja? Tem ou não tem? Tem. Então, qual que é a vida? Quando você ouve ou quando você fala a palavra? Quando você fala.
Aí você entende por que tem gente morna. Porque a pessoa, ela deixa a palavra mesmo enfadá-la. Você ouve uma coisa hoje, você ouve outra amanhã, e você ouve outra depois, e você ouve. Eu vejo, por exemplo, que hoje, dentro da igreja cristã, igreja evangélica, tem se levantado um movimento como a gente viveu aí séculos, né, dentro da igreja católica. Isso tem a ver com a mornidão espiritual, com a morte. Eu vejo, principalmente as pessoas que chegam de outras igrejas, que, por exemplo, elas acreditam que tem coisas que só o pregador, seja o pastor, o bispo, a pessoa que está pregando, que a pessoa pensa assim, ó, essa pessoa, ela ora mais do que eu, ela jejua mais do que eu, ela se consagra mais do que eu, ela tem algo especial com Deus que eu não tenho, então tem coisas que só vão acontecer na minha vida pela oração dela. Se ela falar, se ela declarar sobre algo, se ela pegar ali uma água e colocar ali a mão, a saliva dela ali, aquela água vai fazer um milagre. Se aquela pessoa pegar algo, vai ser diferente, vai viver, eu não. Por que comigo, por exemplo, pode dar certo, com você não? O que tem na minha vida? Existe uma separação que a Bíblia diz entre o bispo com Deus que o membro não tem? Fala com convicção. Se você acha que tem, fala, tem. Se você acha que não, fala que não. Hã? Não, né? Mas quantas pessoas que acreditam nisso? Não, esses dias mesmo, uma pessoa, não, porque, olha, você, se tem algo tal. Eu falei, olha, obrigado pela, né, imagem que você tem de mim. Mas, de verdade, eu não posso alimentar isso como se isso fosse uma verdade. Primeiro, eu falei, a senhora não sabe da minha vida particular com Deus. Você acreditar que eu oro mais do que você acreditar que eu tenho uma vida com Deus, vamos falar bem a verdade. É mais uma dedução pela posição que você me vê do que uma constatação. É ou não é? Não tem como você saber. Aí uma vez um obreiro me disse assim, né? Um obreiro interno, inclusive. Não, mas pela lógica, para uma pessoa estar onde ela está, ela tem que ter tido uma comunhão com Deus. Eu falei, pode, mas se fosse assim, ninguém cairia também. É ou não é? A pessoa chega a ser um pastor, vamos falar, num nível de hierarquia, ele passou várias fases, né? No caso nosso aqui, ele foi aspirante, cooperador, diácono, presbítero e pastor. Ele está no 5º grau já, dependendo da situação, é o último grau dele. Então, essa pessoa, ela é mais. Mas como é que cai, pastor? Se ele é mais espiritual? Ou não cai? Eu estou inventando uma história aqui, só para dar certo o culto. Igual a pastora ontem perguntou, né? Esqueceu de combinar com o pessoal, né? Alguém aqui já naufragou? Eu. Né? Alguém aqui já, né? Eu nem lembro mais as perguntas, qual foram as perguntas. Né? Alguém aqui já fez? Eu. Opa, não vou nem fazer a terceira aqui agora, que imaginei que não, né? E tinha gente que naufragou, teve gente que, eu nem lembro qual foi. Açoites. Né? O que é? Pedrada, isso aí. As pedras, tem razão. E aí ela falou, nem vou perguntar se alguém foi açoitado aqui, porque é perigoso alguém também levantar a mão. Né? E aí vai falar, meio que assim, vai ficar sem sentido o que eu ia falar, né? Então, não dá. Não é mais, não. Você não sabe. Você não tem como saber. E nem importa saber. Por quê? Porque a fé é igual está escrito da pedra. A pedra tem que ser viva. E a fé tem que ser viva. Como que é a fé viva? É a fé que é colocada
em prática. É a fé que é colocada em ação. Vamos lá, uma pedra. Isso é coisa da escola. Pedra, segundo a linha da ciência, é que tipo de classificação? O pessoal da adolescência aí tem que ajudar nessa aqui, né? Porque a gente que já faz mais de 20 anos que passou por isso, passou pela escola, como é que é classificado uma pedra? Vou dar as opções, né? Já que vocês estão hoje animados aqui para nossa última quinta-feira à noite, né? Semana que vem não tem culto à noite mais, só tem de manhã, então meio que uma despedida até julho, né? Que quando só tem culto de quinta à noite quando tem um propósito. Vamos para o show da Bíblia, então, né? O mineral. Opa, já falei o que é a resposta, eu ia falar mineral, vegetal. O que é uma pedra? É um mineral. Mineral é um ser morto. Mas não é uma contradição falar uma pedra viva. Não é exatamente isso. Jesus morreu? Morreu. Mas está vivo. E nós? Nós também não temos de ter morrido para crer em Jesus? Então tem que ter aqui o morto, que como uma pedra. Vamos lá, você vai dizer assim, o que tem a ver? A Bíblia usa tantos exemplos, gente, tantos exemplos. Mas tantos exemplos. Por exemplo, a Bíblia não podia dizer, vocês são leões? E tem um leão vivo? Mas a Bíblia diz, vocês são as pedras. Pedra, naturalmente, eu não vou dizer um ser, porque não é um ser, mas é uma, eu nem sei o nome que se dá a isso, uma matéria, um material morto, é um mineral. Mineral não tem vida, não é, por exemplo, como um vegetal, que ainda tem vida. Não é como um animal. Mineral é morto. E nós precisamos passar por isso. Não foi Jesus que disse, foi Pedro. Jesus é a pedra viva. Morreu, mas vive. E quando nós cremos e nós o aceitamos, não é apenas aceitar a palavra, mas é crer na palavra. A Bíblia diz que nós também seremos usados como pedras vivas para a construção de uma casa espiritual. Então, eu preciso ter esse lado meu morto que agora vive. Eu morri para o pecado. Eu morri para mim mesmo. Para isso que eu estou dizendo aqui, que muitos tentam agora refazer, voltar para isso, voltar para essas obras, voltar para essas práticas. Eu preciso morrer para isso, para ter uma nova vida. E uma vida que não é mais pela mesma força, pela mesma energia, pelo mesmo valor, ou os mesmos valores ou princípios. Mas agora é uma vida que só existe em Cristo. Por isso, eu olho para Ele. Eu olho para a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus é o Verbo que se fez carne. Quer dizer, aquilo que foi falado, aquilo que foi predito, aquilo que foi profetizado, aquilo que foi declarado, se tornou uma pessoa. A palavra não é viva, a palavra de pessoas, ela é falada, é apenas um som, mas Jesus se tornou tudo aquilo que foi falado sobre ele. E isso é para nós. Aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu devo ser, eu devo me tornar. Mas quantos que têm crido mesmo? E houve uma palavra, por exemplo, eu sou amado. Não, eu sou amado por Deus. Eu não vou mais me comportar e reagir como uma pessoa rejeitada, odiada, uma pessoa desprezada, porque eu sou amado. Eu sou amado de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Jesus veio a essa terra em carne como qualquer um de nós.
e teve a vida que era para nós termos com Deus. Qual que era o projeto de Deus para o homem? O Éden. Não em si a localização, não a paisagem apenas. A única coisa que não tem hoje em dia, pelo menos que a Bíblia descreve, né, que a gente tem detalhes que não tem hoje, que tinha no Éden, ou que não teve depois, eu digo que não entrou em extinção, que algo que não deixou de, não que não entrou em extinção, mas que depois do Éden era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Animais, vegetação, árvores frutíferas, não tem hoje? Não é da mesma maneira? Lugares bonitos, vistosos aos olhos, não tem hoje da mesma maneira? Todo e qualquer tipo de vegetação tem hoje do mesmo jeito. Agora, tem uma coisa que não tem mais. O que acontecia todo dia no Éden? Na viração do dia? Havia comunhão. O homem tinha comunhão com Deus. Ouvia, via, conversava e se relacionava com Deus. Era face a face, ouvindo o que Deus falava. Era uma interação. Deus falava, o homem ouvia, o homem falava, Deus ouvia. Dali que foram dadas as direções. Foi dali, dessa comunhão, que o homem ouviu de Deus. Tudo está ao seu dispor, menos aquela árvore que fica lá no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. E a gente não sabe quanto tempo o homem e a mulher passaram no jardim, no Éden, no paraíso. Mas o dia que eles comeram daquela árvore, como Deus tinha falado, eles morreram espiritualmente. E nunca mais foi desse jeito. Essa foi a maior perda que a humanidade já teve. Essa perda foi maior do que o dilúvio. Porque no dilúvio já não havia, na época do dilúvio, o Noé não tinha essa comunhão com Deus todo dia. Ele andava com Deus, ele era íntegro. Como é que a gente volta a ter comunhão com Deus? Por meio de Jesus. E ele tem que passar a ser o centro da nossa vida. O foco da nossa existência. Porque aqui nós existimos, na terra. Mas nós nunca vamos morrer na eternidade. Quer dizer, a nossa alma, ou ela vai estar no céu com Deus, com Cristo, ou ela vai estar no inferno, no lugar daqueles que rejeitaram a mensagem. Então, como é que eu sei hoje se Jesus para mim é uma pedra viva ou se ele é uma pedra de tropeço? Comunhão. Você é uma pessoa necessitada de comunhão? Não de bênçãos. Não, eu preciso de dinheiro para pagar a conta, todo mundo precisa. Eu preciso de comida para o meu corpo ficar de pé, todo mundo precisa. Eu preciso de roupas para eu me vestir, eu nem posso andar sem, todo mundo precisa. Mas e de comunhão com Deus? Hoje, a comunhão com Deus, estar com Deus, é vital para você? É uma necessidade, algo que, por exemplo, você já é aquele tipo de pessoa que quando está num ambiente onde você percebe aquela carnalidade, sabe, o linguajar, o tipo de música, o comportamento das pessoas, o que tem, de repente, a paisagem, os desenhos, as fotos, as imagens, aquilo te incomoda de forma que você não vou ficar aqui, não vou participar disso e tal. Porque veja Jesus. Jesus não compactuava com o mal, com o pecado. E ele também não era um condenador.
Quando chegava um pecador perto dele, o que ele fazia? Sai daqui de perto, não quero você perto de mim. Olha a diferença. Pecado, a relação que nós temos com o pecado é uma. A relação que nós temos com os pecadores é outra. Você percebe a diferença? Vinha uma prostituta para derramar ali sobre Jesus o perfume que ela tinha comprado com dinheiro de prostituição. Não foi isso que o João falou para Jesus? Se ele soubesse com que dinheiro ela comprou isso. Não foi isso? Com que dinheiro você acha que ela comprou aquele perfume? Com que dinheiro você acha que ela comprou aquele perfume? Trabalhando arduamente na lavoura? Colhendo café? Malhando trigo? Não. Prostituição. Para! Que isso, minha filha? Onde você pensa que você vai derramar isso aí? Eu sei de onde vem o dinheiro que você comprou isso aí. Não era o perfume. O perfume foi apenas o símbolo do que ela queria derramar dela em Jesus. Quando uma pessoa vem e ela quer passar o dia na igreja, limpando, varrendo. Quando uma pessoa fica aqui, igual eu vejo tantos obreiros que trabalham a semana inteira. Perdão, Jesus, não vejo tantos assim não. Não vejo tantos não, são poucos. Tem gente que trabalha, e pode reparar uma coisa, isso é uma coisa preocupante até. Lamentável. Né? Porque jovem, nesse contexto que eu vou falar agora, eu só vejo os internos. E a gente tem obreiros jovens. Para não dizer que nenhum, que eu me lembro agora, assim, na minha memória, e olha que eu faço culto. Eu faço o culto da noite, agora no propósito, eu faço uma semana sim, uma não, e na ceia eu faço todos. Eu me lembro de 2, mas a maioria dos obreiros, e parte deles estão aqui agora, tem gente que trabalha a semana inteira, e não é um serviço fácil. Não é um serviço leve, tranquilo. Ai, que maravilha. A pessoa trabalha a semana inteira, sábado faz alguma coisa ainda em casa, limpa, organiza, lava roupa, passa, cozinha, ainda faz alguma coisa na obra e domingo passa o dia em pé na igreja. Porque só os cultos da bispa aí vão 6 horas. Mais 2 horas do culto da noite, são 8 horas em pé. Sem contar o tempo que às vezes a pessoa está aí apoiando em alguma coisa, ajudando, intercedendo numa oração e não senta. Eu sei porque eu já passei, somados num domingo, eu já passei 12 horas em pé. E se eu passei, então qualquer obreiro pode ter passado também no mesmo domingo, nos mesmos dias. É uma maneira da pessoa derramar o que está dentro dela. Quantas pessoas que vêm num dia igual hoje, estão lá agora, né, que é o único dia que pode, que consegue, que vão se derramar, vão tomar uma chuva daqui a pouco, entendeu? Vão lá entregar comida para a gente que às vezes não está nem aí com o que está sendo falado, mas a pessoa vai e põe uma capa, às vezes nem põe também, não tem, e aquela coisa, e suja a roupa, e molha e tal, depois ainda tem um caminho para casa. Quantos que estão já quase 50 dias vindo todo dia à igreja para honrar o compromisso que fizeram com Deus? Quantas pessoas que vêm limpar, varrer, lavar, que faz algo especial, uma comida para trazer para a escolinha, para trazer para a lanchonete, para doar para algum trabalho? É a mesma coisa que fez aquela mulher quando derramou o perfume em Jesus. Alguma dessas pessoas, como aquela mulher, é perfeita? Alguém é perfeito? Mas Jesus recebe. Porque ele nunca rejeitou um pecador.
Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas o pecado, não, faz isso aqui, manda essas pedras transformar em pães. Pega uma facilidade, opa, nem só de pão viverá o homem. Essa é uma maneira de você ter um termômetro bom, bacana, do seu relacionamento com Deus. Qual a relação que você tem com os pecadores e qual a relação que você tem com o pecado? Sabe onde mais a gente vê que Jesus é uma pedra de tropeço na vida de algumas pessoas? Elas condenam os pecadores. Elas criticam os pecadores. Elas julgam os pecadores. Mas elas aceitam, compactuam com o pecado. Elas permitem o pecado. Elas estão vendo o pecado cada vez mais perto delas e elas estão ali, cedendo. Não é bem assim. Não é desse jeito. Agora à tarde ainda, alguém mandou para mim um trecho de uma... Eu nem sei o que é exatamente aquilo, se é um programa, se era uma entrevista, mas alguém dizendo que a maior parte, quer dizer, a maioria, eu não lembro a porcentagem agora, mas era mais de 50%, que a maior parte dos cristãos americanos já consideravam que o sexo fora do casamento era algo normal. O que é o sexo fora do casamento? É o sexo antes do casamento. A pessoa não casou ainda, ela pode ter relação. É a pessoa que é casada e tem relação com alguém que não está no casamento dela. Está entendendo? O nome já diz, fora do casamento. Então não é com a pessoa que a pessoa está casada. E aí, ou seja, olha bem a pesquisa. A pesquisa foi feita somente com cristãos. É o que a gente aqui chama de crente. E a maioria, não vou dizer que a maioria dos cristãos, mas a maioria dos que responderam à pesquisa, e infelizmente isso representa um número real, disseram não verem problema. Aí se você perguntar para mim, eu vejo problema? Não, eu não vejo problema, mas a Bíblia vê. Então, o que eu vou viver? Eu vou fazer a minha própria regra? Ou eu me submeto à palavra de Deus? O que eu vou viver? Problema não vejo, mas não fui eu que criei a regra. Eu estou dizendo não vejo problema porque para mim não é um problema. Não é a minha inclinação, não é a área que eu, meu Deus, não. Mas a Bíblia diz, então, se a Bíblia diz isso, é a palavra de Deus, eu vou viver pela palavra de Deus. Então, por causa da Bíblia, para mim é um problema. Porque assim é formada a mente de um cristão. O cristão não é essa pessoa que dizem que está em evolução. Qual que é a evolução do cristão? É aquele versículo que Jesus diz, aprendei de quem? Essa é a nossa evolução. Que concluindo o versículo ele diz que é manso, que sou manso e humilde de coração. E a humildade começa quando eu reconheço, eu não sei de tudo. Você precisa aprender mais. Não, eu preciso aprender de Jesus. Eu preciso ouvir de Jesus. E uma coisa que a gente precisa ter claro é isso. O meu relacionamento com o pecado é de detestar. O que a Bíblia diz que Deus condena, o que a Bíblia diz que não entra no reino dos céus, para mim tem que ser algo asqueroso. Mas a Bíblia diz que o pecador, ele é amado por Deus. Como um dia eu cheguei pecador e fui amado por Deus. E tive a palavra, a pregação, e tive pedras vivas nesta terra que me apresentaram a pedra angular que é Jesus. Eu sempre digo isso. Ninguém chega na pedra angular, ninguém chega em Jesus se não tiver pequenos Jesuses. Ninguém chega em Cristo se não tiver pequenos Cristos que levem, que liguem essa pessoa até o Senhor. Você entende o que eu quero dizer? É para isso que existe igreja.
São raríssimos os casos de pessoas que têm aquela revelação. A pessoa direto, ela ouve, sem ninguém ter falado para ela, sem ninguém ter mostrado para ela, sem ninguém ter dado o exemplo para ela. Por isso que nós estamos aqui. Eu não digo eu, nós desse grupo aqui do altar, eu digo nós, todos nós. Você precisa ser uma pedra viva como Cristo é para você. Você tem que ter esse relacionamento bem claro com o pecado. De detestar. Disso não é para mim. Eu já fiz, já pratiquei, já gostei, já foi meu estilo de vida. Não é mais. E de olhar para o pecador com misericórdia. Porque aqui no último versículo está escrito: antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Para que eu sou o povo de Deus? Para criar uma segregação e dizer quem é bom bastante para ir para o céu e quem não é? É isso? Eu sou bom bastante. Eu não defendo isso, eu não defendo aquilo, eu não sou o tipo de pessoa que faz tal coisa. Não, graças a Deus eu abri os meus olhos. E eu abri por conta da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Então hoje eu sei, hoje eu vejo, hoje eu tenho alguma coisa porque Jesus me deu, porque Jesus abriu os meus olhos, porque como Bartimeu, Senhor, eu quero ver, então veja. Mas um dia cheguei como sempre tem gente chegando, e alguém, como Cristo, me amou como alma, gastou tempo comigo, falou do amor de Deus para mim, não só falou num culto, Jesus te ama. Porque Jesus te ama é vago. Fala a verdade, Jesus te ama é vago. A mim essa frase nunca impactou. Você pode dizer, não, a mim quando eu ouvi essa frase mudou a minha vida. Amém, parabéns. Para mim não. Quando eu ouvia Deus te ama, Jesus te ama, não impactava a minha vida. Mas quando eu via alguém que não tinha o que ganhar de mim, cuidando de mim de alguma maneira, e aí então eu sabia que aquela pessoa estava fazendo aquilo porque Deus estava com ela, aquilo me impactava. Você está entendendo? Chega no seu filho, se você tem uma criança pequena, e o seu filho falar assim, pai ou mãe, tanto faz, não importa, vamos comigo ali na pracinha, brincar? Filho, não dá tempo, não tem tempo. Estou trabalhando, você não está vendo? Jesus te ama. Teu filho vai amar Jesus? Aí daqui uma semana, ele vai para a escola esses dias todos e os amiguinhos falam assim, sabe o que eu fiz? Meu pai estava comigo lá no parque e tal. Meu pai me levou para tomar sorvete. O meu pai, sabe aquela pracinha? Me levou lá naquela pracinha lá, sabe? Eu voltei com o pé todo sujo de areia. Aquela coisa. Meu pai até ficou bravo comigo, que eu ia pegar bicho de pé e tal. Aí o outro fala, eu ralei meu joelho. Onde você estava? Onde você estava? Onde você estava? Na pracinha. Mas ralou, né? Aí teu filho chega em você de novo e fala assim, pai, mãe, essa semana dá para a gente ir lá na pracinha? E brincar um pouquinho? Não tem tempo, não dá, você não está vendo, eu tenho que colocar comida em casa, eu tenho coisa para fazer, eu tenho trabalho, não tenho tempo para nada. Mas aí chega domingo, aí a bispa está pregando, o pastor fala assim, repita comigo, Deus me ama, Jesus me ama. Tá vendo, filho? Jesus te ama. Chega nele esse amor? Chega ou não? Muitos aqui viveram isso. Você nunca ouviu falar em filho de pastor que virou ateu? Filho de obreiro, filho de crente? Olha, eu já fiz trabalho.
Já fiz trabalho em presídio, fechado, semiaberto. Eu já fiz trabalho com carceragem, resumindo. E eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, inclusive era uma irmã, não era nem da nossa igreja, era de uma outra igreja, uma irmã dessas igrejas tradicionais. E conversando com ela, me falou um negócio e eu percebi algo. Ela soltou algo, aquilo depois eu fui embora, voltei, no dia até estava voltando de ônibus do trabalho que eu estava fazendo. E a hora que eu estava no ônibus ali, eu fiquei pensando, olha, é verdade. Que conclusão que eu cheguei? A maioria, pelo menos onde eu fazia o trabalho, depois eu fui saber disso, isso era uma realidade a nível de Brasil. O que tem encarceragem tinha pelo menos, né? De Marcos, João, Mateus, Jeremias, Isaías, Davi, sabe esses nomes? Miqueias, Zacarias. Hoje os nomes são mais no estilo Davi e Miguel, né? Miguel, Gabriel, né? O que significa isso? O que tinha de gente na época que eu fazia o trabalho, que tinha nome bíblico. Quem costuma dar nome bíblico para o filho? Hã? Puxa, quem falou os pais aí depois? Tá certo. Faltou perguntar direito, tá certo. Alguém falou os pais, tá certo. Muito obrigado, viu? Que tipo de pais dão os nomes bíblicos aos filhos? Agora sim. O erro foi meu, tá certo. Quem falou os pais? Mas eu não vi quem foi. Eu sei que alguém falou os pais. É gente crente. Era para esse povo estar preso? O filho do crente era para estar preso? Era para o filho do crente estar lá pagando condenações? Não estou falando das de 30 anos de crimes acumulados, crimes hediondos, homicídio, tráfico de drogas, assassinato, mas desde os furtos pequenos, estelionato e tudo que, estupro, e tantas coisas, você vê ali. Os Zacarias, os Malaquias, os Jeremias, os Noés, os Abraãos, os Isaques, os Jacós, os Israel, que tem Israel na cadeia. Você vê, inclusive, às vezes, até nome de líder, de dono de morro lá, principalmente no Rio de Janeiro. O que significa isso? Chegava a religião, mas não chegava o amor de Deus. Não chegava. Chegava a palavra, talvez, a palavra pregada. Igual agora eu estou pregando. Mas não chegava a vida. Ah, mas a palavra é viva quando ela é aplicada. Quando a palavra ela é praticada. E é isso que torna cada um de nós uma pedra viva. Alguém que morreu, que está morto para algumas coisas, mas que agora só vive por causa de Cristo. Que vive em Cristo. Que tem vida em Cristo. Que não faz o que quer, o que se agrada, o que agrada a si, mas passa a viver. Sabe que existe com um propósito, para ajudar na construção dessa casa espiritual. A construção da nova arca. Hoje eu tenho que ser um Noé, você tem que ser um Noé. Você tem que construir a sua arca. Na sua casa, na igreja, na comunidade onde você está, no bairro, no trabalho onde você está. No meio das pessoas, você também constrói a sua arca. Que aqui nessa passagem é chamada de casa espiritual. Porque ou a gente está nesse contexto, de que somos utilizados como pedras vivas, como Cristo é para nós hoje, é a nossa fonte, é a pedra angular, é a nossa base, é em cima de quem nós estamos sendo levantados e fomos instalados, ou
Não existe outra opção além dessas duas. Ou ele é para nós uma pedra de tropeço. E que por causa dele nós estamos nos escandalizando. E se você é aquela pessoa que, eu acho que não é bem assim, sempre tem um meio termo, não é desse jeito, é relativo. Cuidado, porque você está no segundo grupo. Dos que Jesus para ele, é uma pedra, mas é uma pedra de tropeço, é uma rocha que faz cair. E quantas pessoas estão caindo porque não têm crido? Não, eu creio. Quando você crê, você pratica, você fala a palavra, você declara, você faz a palavra. Você tem um entendimento e em seguida você tem uma ação. Você pega a palavra e você aplica a palavra na área que ela foi dada direção para você. Então, se alguém está no segundo grupo, correndo, passe para o primeiro. Quem está no primeiro grupo, continue vivo. Continue edificando, continue construindo, continue agregando, continue demonstrando amor pela tua família, pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, pelos teus pais, pelas pessoas que você nem conhece, mas como eu disse aqui, tanta gente, aquela mulher com perfume em Jesus, ela se derramou, era o que ela tinha, era o que ela era. Então não importa com o que, não importa como, não importa quando, não importa quanto. Aquilo que você pode fazer para Deus, em nome de Deus, e pela palavra de Deus, faça. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. O que quer dizer, vai ter um tempo que as pessoas vão buscar o Senhor, mas não vão encontrá-lo. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito, coloque ele no seu coração. O que para você hoje é a palavra? É uma verdade? Você ouve a palavra e ela, cada dia, ela te aproxima mais de Deus? Ela te empurra mais para Deus, a palavra? E ela é a base da sua vida? Se acorda e vai dormir pensando no Senhor, na comunhão, que você não quer perder de jeito nenhum. Como é que eu tenho comunhão com Deus? Por meio de Jesus. Porque quando Deus olha para mim, como eu falhei, eu pequei, Ele vai ver o pecado, mas se Ele olha para mim e eu crio em Jesus, Ele vai ver Jesus em mim. E se Ele vê Jesus em mim, eu conheço do seu amor. Eu vivo, eu desfruto do seu amor, porque Jesus foi a pessoa do amor de Deus pelo mundo, do qual eu faço parte, do qual você faz parte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, imagina um amor que não cabe em todas as pessoas que já existiram, que existem e que ainda vão existir, que Ele enviou o seu Filho unigênito, o único da espécie, quer dizer, o que era filho de Deus, porque o outro que foi filho de Deus foi Adão. Então o único que teve na terra desse jeito foi Jesus. E a diferença é que Jesus foi gerado no ventre de uma mulher. E Adão veio do pó da terra. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Não pereça. Quer dizer, se você não crê em Jesus, você perece. O que é perecer? É apodrecer, é estragar, é definhar. Quantas pessoas estão estragando
Não é um produto, não é um material, não é o item, é a pessoa que está estragando. Estragando com a vida. Estragando as oportunidades, estragando o tempo que ela tem. E o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Porque ela não crê. Porque quem crê não perece. Mas quem não crê, a Bíblia diz, já está condenado. Deus não nos levantou por Jesus para nós condenarmos as pessoas. Quantos aqui estão equivocados? Hoje usam a palavra e usam um conhecimento que têm para julgar pessoas, para julgar a família, para julgar os familiares, para julgar o cônjuge, para julgar os pais, para julgar os irmãos, para julgar os filhos, para julgar os amigos. Jesus não veio condenar. Ele veio salvar. E ele é a única opção de salvação que existe. Mas, da mesma maneira que ele salva aqueles que o rejeitam, como nós vimos aqui, Jesus passa a se tornar a pedra de tropeço. Aí sim, Jesus passa a se tornar a condenação dessa pessoa. Tem religião como, por exemplo, um dos maiores pecados que uma pessoa pode cometer é atribuir a Deus um filho, como Jesus, caso dos muçulmanos. Tem várias coisas que você pode fazer que vai ter uma certa tolerância, sabia? Nessa religião, mas se você atribui a Deus um parente, que é o que eles chamam, não, Deus, ele não é da espécie do homem para ter um filho. Isso é uma blasfêmia muito grande. Só que não foi a igreja cristã, evangélica, seja qual for, que inventou Jesus, como eles querem afirmar. Jesus é o projeto de salvação do mundo de Deus. E quem olha para ele e o recebe, se torna uma pedra viva. Se torna parte da maravilhosa luz, como nós lemos agora há pouco. Vai reinar com ele, ô glória. Não é possível que você ouça que você vai reinar com Jesus e isso não mexa com você. Que não vai ser mais disso aqui, essa concorrência, essa vida, essa correria para tanta coisa, essa cobiça, esses valores cada vez e cada dia mais baixos. Não, nós vamos governar com Jesus. Por isso, toma posse dessa unção de governo. Governa tua mente, teus sentimentos, teu coração, teu tempo para Deus, dá para Deus, viva para Deus, se derrama em Deus. Às vezes você vem com aquele pensamento, estou cansado, mas para Deus não. Ah, eu não tenho mais isso. Para Deus sim, eu tenho para Deus, eu faço para Deus. Eu me derramo mais em Deus. Às vezes eu gasto um tempo aqui, principalmente em cultos como esse de quinta, que só tem na época do propósito, olhando para cada um, porque eu sei que eu vou ver essas pessoas ao longo do ano, dando testemunhos de coisas que não são naturais. Porque ninguém está fazendo nada aqui por mim. Ninguém vem ao culto por causa de mim ou por causa de qualquer outro pregador. Vem porque sabe que é com Deus, é um compromisso com Deus. Eu vou pagar esse preço em Deus. Já paguei preço quando eu estudava, já paguei preço para fazer concurso, já paguei preço para perder peso, já paguei preço para ganhar dinheiro, já paguei preço para ficar bem com tal pessoa. Vou pagar o preço justo, o preço certo para agradar a Deus. E faz isso quem crê. Porque os que não creem, os que eram empolgação, sentimentos, já ficaram pelo caminho.
vão usar qualquer tipo de desculpa. Ah, não tinha tempo, choveu. Chove para o ímpio e chove para o justo. Por exemplo, quem falar para mim, eu não vim à igreja ontem por conta da chuva. Eu não vim à igreja hoje por causa da chuva. Mas o ímpio não foi para a faculdade? O ímpio que faz academia à noite não foi para a academia? O ímpio que tem um trabalho à noite, o justo que trabalha à noite não foi para o trabalho? Aquela pessoa que estava esperando há não sei quantos meses para ganhar um cupom para comer hoje, pagando 20% do valor e o cupom é para hoje, com a chuva a pessoa não foi comer? A verdade é que a gente paga preços para aquilo que realmente é importante para nós. Olhe para Jesus. Muita gente rejeita a pedra angular que é o Senhor Jesus. A pedra viva. Mas que não seja o caso de ninguém aqui. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, pela palavra, pela mensagem, obrigado pelo amor do Senhor para com cada um de nós. Obrigado pela comunhão, meu Deus, que o Senhor nos faz e nos permite ter com o Senhor. A Tua palavra vem, meu Deus, e ao mesmo tempo ela clareia a nossa visão para aquelas áreas, para aquelas partes que para nós já estavam escuras. E ao mesmo tempo ela nos dá a condição de refrigerar a nossa alma. De renovarmos, meu Deus, a nossa esperança no Senhor. E de crescermos. De avançarmos. De progredirmos, de fazermos, meu Deus, a Tua vontade. Senhor, nos acrescenta para acrescentarmos, meu Deus, ao Senhor, a Tua obra, a Tua vontade. Que cada um de nós aqui, meu Deus, tenha renovado as forças, a alegria, meu Deus, em Te servir, a visão, meu Pai, para poder ir mais longe, que seja renovada em nós a disposição para nos derramarmos, meu Deus, diante do Senhor e de tudo aquilo que o Senhor quer nos usar para construirmos essa casa espiritual. Nós somos os Noés de hoje. Aqueles, meu Deus, que foram chamados para construírem e para entrarem na arca, meu Pai, dos dias de hoje. Para fazerem, para realizarem a Tua obra. E eu oro para que essa unção, meu Deus, seja derramada e que ela seja recebida por cada um. Que cada um receba, que tome posse, meu Deus. E que tome a decisão entre as duas opções que nós temos. Entre o Senhor, meu Deus, ser a pedra angular, que foi aceita, e foi colocada na posição principal. E sobre o Senhor nós fomos assentados. Estamos, meu Deus, fazendo parte dessa obra de edificação. Ou, meu Deus, o Senhor é a pedra rejeitada, que acabou se tornando uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Que a nossa escolha, meu Deus, seja a primeira opção. E que sobre o Senhor nós venhamos ser assentados por Deus, com unção, com visão, com poder, com revelação, com renovação, meu Deus. E que o Teu amor, meu Pai, ele seja derramado sobre nós, para que de nós também ele seja derramado sobre outras pessoas. Venha ao nosso encontro. Abençoa, meu Deus, cada um aqui nessa noite. Eu Te agradeço por cada pessoa, meu Deus. Cada um, meu Pai, que chegou até aqui. E eu posso dizer junto com elas, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu oro, meu Pai, e declaro que o Senhor nos leve até o fim. Para vermos, meu Deus, a Tua glória, como o Senhor tem para nós. E da nossa parte, eis-nos aqui,
fazendo, ouvindo, clamando, pedindo, buscando, batendo na tua porta e esperando no Senhor. Eu oro, meu Deus, e consagro cada projeto de conquista ao Senhor. O que cada um, meu Pai, tem crido, esperado, declarado, meu Deus, eu concordo com cada oração, com cada linha que foi escrita, com cada pedido, meu Deus, com cada afirmação, com cada declaração poderosa que essa pessoa vem fazendo. E hoje é mais um dia que ela apresenta ao Senhor as suas firmes razões, para que o Senhor, meu Pai, cure, liberte, transforme, salve a família, para que portas e comportas sejam abertas, para que promoções aconteçam, para que pessoas sejam mudadas e seus corações sejam trocados, para que o milagre aconteça, meu Deus. Eu concordo, meu Pai, com cada pedido, eu concordo com cada oração, eu declaro, meu Deus, o teu poder sendo derramado e o teu povo sendo abençoado em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um. Que o teu povo veja a tua glória, desfrute do teu poder, viva a materialização de cada projeto de conquista, com os quais eu concordo e eu ligo cada oração aqui essa noite, aqui na terra, meu Deus, para que todas sejam ligadas nos céus em nome de Jesus. Amém. Amém.